já começando com aquele tema. Pagou, levou. Nem sempre. Às vezes você paga e não leva. Claro que eu estou falando de emenda parlamentar, não me interprete mal. O líder do governo na Câmara, José Guimarães, demonstrou preocupação com a articulação política do governo federal, principalmente na necessidade de um comando político mais centralizado. Em reunião do PT, Guimarães desabafou sobre os desafios de lidar com o Congresso e a falta de comprometimento de partidos aliados que pedem muito, recebem muito e dão pouco. Isso tem gerado vários reveses para o governo, que toma uma surra atrás da outra na Câmara dos Deputados. Guimarães defendeu mudanças na esplanada dos ministérios. Opa! Mais ministérios para o Centrão e uma melhora na comunicação do Planalto, com a intenção de preparar já a reeleição de Lula em 2026. Guimarães também apontou para a necessidade de ajustes na base aliada e na relação do governo com estados e municípios. Opa! Diego Tavares, o José Guimarães falou que esse ano, que é ano eleitoral, não é ano de apertar o cinto, é ano de gastar, tem que gastar bastante. Afinal de contas, agora é eleição. Eu te pergunto, que dificuldade que está tendo o governo? Será que está faltando pagar mais emenda parlamentar além dos 60 bilhões e dar mais ministério, Diego? Professor Capês, primeiramente uma boa tarde ao senhor, boa tarde ao Pacheco, a Ana, ao Wilsinho e a toda a nossa audiência aqui do Linha de Frente. Capês, essa situação do governo junto ao Congresso está cada vez mais complicada. E eu acho que muito disso é essa gestão do governo federal, que tem impostos muito altos de poder, figuras pragmáticas do PT, figuras que estiveram com o Lula nos seus primeiros 2 mandatos, não trouxe para a realidade dessa era o que mudou em relação aos primeiros governos petistas. E com isso, essas falhas estão acontecendo. Eu acho que a principal falha aí não é nem do Congresso, não é o Congresso que está sendo traíra, que está recebendo, os partidos estão recebendo e não estão entregando. Eu acho que é uma falta de leitura política, no sentido de que os partidos não são como eram nos primeiros mandatos do PT. Hoje, como que você pode cobrar uma unidade dentro de um partido como União Brasil, por exemplo, ou como o Republicanos, que são partidos gigantescos, que se você percorrer o território brasileiro tem alianças políticas diversificadas, ora com o que eles chamam hoje de direita, o PL e outros partidos desse lado do espectro, ora com partidos de esquerda, partidos da ala progressista. Então eu acho que o nosso governo federal hoje tem um problema de agenda. Como você pode, por exemplo, pedir que um partido como o Republicanos, que está umbilicalmente ligado à igreja evangélica, por exemplo, vote numa pauta pró-aborto? Como que você pode pedir para a bancada que compõe ali União Brasil, que tem muitos integrantes da bancada da bala, por exemplo, vote numa pauta desarmamentista? Então, eu acho que é uma falha de leitura política do próprio governo federal, que deveria, sim, mudar a sua agenda. Até porque esses vetos que o presidente Lula fez sobre projetos de lei do Congresso, muito embora contemplem, de certa forma, o perfil do seu eleitorado, desvirtuam, de certa forma, o perfil conservador do Congresso. Então, nunca, nem que ele ceda todas as emendas parlamentares do mundo, nem que ele ceda todos os cargos do mundo, ele vai conseguir vitória nessas pautas de costume. Eu acho que o governo federal deveria rever a sua agenda e colocar no Congresso para tramitar uma agenda de Brasil, uma agenda de gestão, coisa que infelizmente nós não estamos observando. O Congresso está muito focado em pautas ideológicas e pautas ideológicas, independentemente da sua opinião, não colaboram para que o Brasil saia dessa vala de possível crise econômica, de crise moral, de crise na segurança pública e vamos seguir debatendo perfumaria. Infelizmente, esse é o cenário hoje do nosso Executivo e do nosso Legislativo. Luiz Fernando Pacheco. Congresso Nacional debatendo se posse e porte de droga tem que ir para a Constituição ou não, porque o Supremo Tribunal Federal se mete a querer revogar a lei de drogas, no que diz respeito à posse de pequena quantidade de droga. Depois querem discutir a questão do aborto também, porque o Supremo Tribunal Federal quer revogar a lei que criminaliza o aborto. E começa esse monte de coisa e revoga a saidinha temporária. Agora, e os temas econômicos, como disse o Diego Tavares? Como é que fica essa questão? O governo não poderia cobrar lealdade, pelo menos nessa pauta, e priorizar essa pauta? Ou será que está prometendo muito e pagando pouco? Boa tarde, Capês. Boa tarde aos meus colegas de bancada. Boa tarde à nossa audiência. Sempre um renovado prazer estar aqui presente com vocês nessa tarde de hoje, 13 de junho.
um dia depois do Dia dos Namorados. Estamos felizes, outros nem tanto. Eu queria dizer o seguinte, Capês, você falou aqui mais ministérios para os parlamentares, mais ministérios para o Centrão? Acho que não. Acho que menos ministérios. Por exemplo, o Poder Executivo tem uma oportunidade ímpar agora, que é demitir o ministro Juscelino Filho, que está aí sendo acusado de maracutaias. Não estou fazendo nenhum prévio julgamento de valor. Não sei se é culpado, se é inocente, mas há uma suspeita forte sobre o ministro Juscelino Filho. Não é a primeira. Demite o ministro Juscelino Filho e vamos começar a apertar o cinto do Centrão. E aí eu quero ver se o Centrão não vai passar a votar de acordo com o governo, não vai passar a entregar a contrapartida aquilo que o Centrão tem recebido. Porque essa é a grande verdade, o Centrão recebe tudo e não entrega nada. E assim não é possível. Outra coisa, a articulação do governo está muito ruim, porque cada um fala uma coisa, eles batem cabeça. O líder do Congresso fala uma coisa, o líder do Senado fala outra, o líder da Câmara dos Deputados fala outra, ninguém se entende. Está faltando diálogo entre eles para eles poderem começar a dialogar com as bases, sabe? Então, acho que tem que fechar o cofre, dar uma lição aí para essa gente, senão vai ficar refém. Nós não temos um ano e meio de governo e o governo está refém desse Congresso Nacional. Como disse o ex-ministro Zé Dirceu, esse governo um governo de centro-esquerda, mas que depende da centro-direita. Tudo bem, não há problema algum, concordo com o ex-ministro, mas essa dependência não pode se tornar, não pode o governo se tornar refém, e é isso que tem acontecido, sabe? Agora, em relação a essas pautas de costume, é um escândalo que o Congresso tem feito. Quer dizer, essa pena maior para a mulher que é estuprada, engravida, do que para o estuprador, é um assinte, é um absurdo. Isso aí você pode pegar a lista lá. Os deputados que votaram são todos do Centrão. Mas mesmo em outras pautas, né, como a da saída temporária de presos, deputados mais à esquerda, inclusive deputados senadores, ligados ao PT, aliás, filiados ao PT, votaram contra o governo. Isso aí não é possível. Isso aí tem que sofrer sanção dentro da esfera partidária. E quem não é do partido tem que sofrer também retaliação. Quanto ao Supremo se meter em pautas indevidas, eu acho que isso é horrível. Tem que ter separação de poderes. Executivo, legislativo e judiciário. Só que o que a gente vê? A Câmara também se perde porque temas que estão consagrados na Constituição Federal e dependem de legislação ordinária para serem regulamentados, estão desde 88 aí, 36 anos esperando o Congresso legislar. Aí acaba que não existe vácuo no poder. O Supremo acaba chamando para si coisas que estão fora de sua atribuição, o que é muito ruim para a democracia. Então, acho que tem que ter um freio de arrumação geral para que a gente possa ter mais governabilidade e avançar no que de fato interessa. Wilson Pedroso, começou o governo, tinha o discurso de acabar com a tragédia dos Yanomamis, não acabou nada. De salvar a Amazônia e aumentar as queimadas. De conduzir com a democracia no rumo certo do diálogo com o Congresso Nacional, e o Congresso tomou conta, o Centrão tomou conta do governo. O governo está à deriva? O que fazer? Uma boa tarde aos nossos ouvintes, telespectadores, amigos aqui da mesa. Capês, o presidente Lula, como Pacheco, vieram de uma eleição com uma reação achando que ia encontrar o primeiro mandato no terceiro mandato. O mundo mudou, a Câmara é outra. A Câmara deixou de ser uma Câmara representativa, de pessoas políticas, de pessoas mais aguerridas na questão de ideias, para uma Câmara mais fisiológica. Então, nesse momento, o presidente Lula se perdeu, porque até no primeiro mandato, gostando ou não, ele tinha pessoas mais fortes ao lado dele, fazendo política
A exemplo do Valdemar Costa Neto. Não, do petista, do José Dirceu. Agora, ao lado dele, tem pessoas com menos experiência, menos status, menos estofo fazendo política junto ao Congresso. E o Congresso, volto a te dizer, deixou de ser um Congresso político para virar um Congresso fisiológico. E o dinheiro não acaba. O dinheiro, eles não vão parar de pedir emendas. É faca no pescoço 24 horas por dia. O presidente Lula vive os seus piores 2 meses políticos. É MP devolvida, é a desoneração que eles não conseguiram derrubar. Eu anotei aqui, são vetos derrubados, ou seja, está à deriva, sem articulação nenhuma e sem horizonte. Hoje eu li um artigo do pessoal do Pinheiro Neto. Eles fazem contato lá fora com escritórios de advocacia. As empresas não têm mais vontade de investir no Brasil. Quem investiu está tirando o pé, está observando, e o mundo lá fora não quer investir por conta de insegurança jurídica. E a insegurança jurídica que o governo traz, inclusive por conta da relação com a Câmara e com o Senado. Ou seja, Capês está à deriva. Muito bem. Ana Beatriz Hirsch, será que o governo está enxergando uma luz no fim do túnel? Espero que essa luz não seja o trem que vem em sentido oposto. Boa tarde aos meus amigos aqui da mesa, boa tarde à nossa audiência. Se ele está enxergando, eu espero que eles nos conte qual luz é essa, porque tudo que nós temos visto é diametralmente oposto ao que a gente chama de luz. Como os meus colegas aqui da mesa unanimemente mencionaram, existe um problema seríssimo de articulação neste governo que parece não compreender as mudanças entre a sua última estadia no poder e o momento atual. Isso está causando uma certa demora para que qualquer coisa seja efetivamente aprovada e para que qualquer coisa prossiga na Câmara e no Senado. A articulação está muito ruim, não existe nenhum tipo de força do Poder Executivo perante o Poder Legislativo. Parece sempre que é o Poder Executivo implorando para que o Poder Legislativo faça alguma coisa, sempre oferecendo mais coisas, porque eles vão decidir em última instância e não parecem dispostos a colaborar com o governo. Então, tudo que o governo pede é na base do me dá mais, me dá mais, me dá mais. O Pacheco colocou que o governo está refém, e o governo está. Mas eu não vejo como, por exemplo, tirar ministérios do Centrão vá fazer com que essa situação melhore. Eu acho que, inclusive, vai ter o sentido contrário, que vai acabar prejudicando ainda mais. E o meu grande receio aqui, como cidadã que quer ver o país prosperar independentemente do governo que está no poder, é que a gente chegue a um ponto como foi com a Dilma, que ela não conseguia mais governar, ela não tinha trâmite algum no Congresso e isso acabou até fazendo com que ela fosse impeachmentada. Isso é muito ruim para o país, independentemente da escolha política que você tem. Ana Beatriz, Capês, desculpe. Por favor. Só um pequeno comentário. Eu não estou defendendo que o governo tire ministérios dos partidos que, em tese, compõem a base aliada. Mas, para manter esses ministérios, eles precisam, de fato, e não só no papel, ser base aliada. Quem tem aliados, como o atual governo tem, não precisa de opositores. Pois não tem. Você está tirando o direito do parlamentar pensar. Pacheco com a palavra. Pacheco com a palavra. É o seguinte, Diego, tira o Juscelino Filho. É só isso. Tem todos os motivos para tirar o Juscelino. E vai ser de cada vez. Não vai resolver nada isso. Tirando o Juscelino Filho, vai ser um bom recado para o Centrão. Não, eu acho que não é recado nenhum tirar o Juscelino Filho. Eu acho que tirar o Juscelino Filho nesse momento é o mínimo. Existem aí fortes indícios da prática de crimes aí de corrupção terríveis, os mais variados possíveis, e não é de hoje. Juscelino Filho já deveria ter caído já no ano passado, quando essa história da possível malversação de dinheiro do orçamento secreto começou a ser aventada. Naquele momento ele já deveria ter sido substituído. Não foi, agora que, enfim, a bomba está muito maior, ainda pelo jeito não será afastado, né? Concordo que tem que ser afastado, mas eu acho que isso não dialoga com essa questão do Centrão, Pacheco. O caso do Juscelino Filho é gravíssimo e é pontual. A gente está falando aqui da possível prática de crime de corrupção frente, do outro lado, a questões meramente políticas, a concessão de apoio em razão da concessão de cargos e ministérios. Muito bem. Isso, de certa forma, é tirar dos parlamentares a possibilidade deles expressarem as suas opiniões e levantarem as suas bandeiras. Muito bem.